Graça e paz, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Eu sou o pastor Nil Almeida e quero abençoar você com esta palavra. João 14, verso 1, que diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Queridos, esse versículo faz parte de um discurso de despedida de Jesus, ligado a João 13, 14, 15, 16, 17. São esses capítulos que nos fala da sua preparação e acima de tudo, de preparar os discípulos para essa partida. Então, esse processo aqui da cruz, da ressurreição e da ascensão de Jesus estão inseridos. E isso gerou angústia, insegurança, tristeza, no coração dos discípulos com a despedida do Mestre. Isso é fato. Então, ele diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Quando ele diz não se turbe, é como se ele dissesse assim, não fiquem agitados, não fiquem perturbados, não entrem em pânico, é mais ou menos isso. No entanto, essa é uma questão humana, diante das incertezas, diante das perdas, diante de enfrentar situações que são difíceis, E Jesus aqui ele entende que essa é a tendência humana. No entanto, ele é como se ele dissesse: não permita, não se deixe ser dominado pela ansiedade, pela preocupação ou pelo medo. Então ele diz assim: credes em Deus. Aqui aponta para uma confiança total no próprio Deus. Revela aqui que Jesus, ele é aquele que dá confiança. Ele é aquele que aponta para essa aliança entre o homem e Deus. Então o Senhor deixa bem claro que a fé no Pai, ela é fundamental. Não só crer nele, mas crer acima de tudo no Pai. E ele continua: credes também em mim. Então Jesus, a gente se coloca aqui no mesmo nível do Pai. E isso é maravilhoso. Ele não só aponta ao Pai, mas ele declara que essa fé também nele seria essencial. E é essencial porque aqui Jesus revela a sua divindade, revela o seu poder, revela a sua majestade. Louvado seja o nome do Senhor. E que essa fé tem que ser fundamentada também nele. Alguns pontos são relevantes, querido, quando ele diz: primeiro, Jesus conhece as nossas inquietações. Então aqui ele fala diretamente ao coração que está atribulado, inquieto, perturbado, inseguro, mostrando que nós somos sim homens limitados, pessoas que verdadeiramente vai passar por dores, por dificuldades, por perdas, por perseguições, e que reações serão realmente manifestadas. No entanto, a confiança e a fé precisam estar voltadas nele e para ele. Segundo, ele fala sobre que a ansiedade não pode governar o coração. E isso é poderoso, porque a ordem de Jesus nos chama para ficar de pé, nos chama a enfrentar a ansiedade, a enfrentar os conflitos, a enfrentar as aflições e os desafios. 3, ele diz: a fé em Cristo, ela traz equilíbrio emocional. Então nós vamos agora não só acreditar em Jesus, mas acima de tudo, crer que ele tem o comando e o controle de todas as coisas. E por isso a nossa fé precisa estar equilibrada, harmoniosa e voltada para ele. 4, ele diz: Cristo é digno da mesma confiança dada a Deus. Então, mais uma vez, nós vemos aqui a divindade de Cristo sendo reafirmada, a importância de saber que o Filho de Deus, aleluia, é aquele que nasceu, morreu, ressuscitou e está hoje à direita do Pai, que é uma posição de autoridade. Louvado seja o Senhor. Ele disse lá em Mateus 28, 18, todo poder é me dado nos céus e na terra. E 5, devemos ter esperança, mesmo em tempos de perdas e de incertezas. Meus amados,
A esperança é algo poderoso, poderoso. Devemos esperar no Senhor. Devemos ter o coração esperançoso. Esperar no sentido de esperança, de entender e compreender que não é em vão a nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança. Por quê? Porque Jesus, ele garante uma estabilidade espiritual. E um exemplo disso é Daniel. Daniel, ele confiou. Daniel, ele voltou-se para o Senhor, mesmo diante do decreto do rei que proibia que ele orasse. Daniel não se perturbou, não se angustiou. Daniel não ficou ansioso, não ficou com medo. Daniel, ele confiou em Deus. Daniel se posicionou. Ele passa por aquele processo confiando no Senhor, sabendo que havia uma segurança espiritual, havia uma verdade no seu coração que ele não negociava. E para concluir, queridos, a fé em Jesus Cristo, ela é uma âncora. Sim, em meio à tempestade da vida, o seu barco não vai naufragar, está seguro em Jesus. Amém? Então, diante dessa verdade, João 14:1 nos lembra que a paz do coração não vem das circunstâncias, mas de uma confiança totalmente voltada em Deus. Pai, em nome de Jesus eu oro e quero declarar sobre a sua vida a graça e a bênção do Senhor. Eu quero orar pela sua história. Eu quero declarar que a sua história em Deus, aleluia, ela terá um final feliz. Ela será uma história contada, aonde pessoas serão abençoadas diante do seu posicionamento. Eu oro no nome de Jesus para que você seja nesse momento agraciado pela graça. Eu oro em nome de Jesus para que toda ansiedade, para que toda inquietação, para que toda perturbação, eu oro em nome de Jesus para que todo medo seja banido, seja repreendido na autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu oro para que o Senhor todos os dias renove a sua fé. Eu oro para que todos os dias o Senhor acrescente fé ao teu coração. Eu oro para que toda adversidade seja destruída, para que toda barreira seja quebrada, para que todo empecilho seja tirado. Eu declaro sobre você a graça e a bênção do Senhor e que você desfrute da mão poderosa do Senhor em nome de Jesus. E não se esqueça, há um Deus dos céus olhando para você, há um Deus dos céus preocupado com você e há um Deus dos céus que ama você. Deus te abençoe, compartilhe com quem você ama e não se esqueça de seguir o nosso canal.